Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash. Tarde agradável aqui em São Paulo, 13 horas e 25 minutos. Março na reta final, 29 de 3 de 2023. Eu desejo um bom pregão a todos, muita saúde e muita paz. Eu espero sempre entregar conteúdo de valor, que a Top Traders possa ser uma variável positiva na sua trajetória em bolsa de valores. Racional do YouTube tradicional para iniciarmos os trabalhos, eu falaria em buy, comprar a 101.790. Há uma simetria em V sendo desenvolvida com alvo a 104.775 e um fundo anterior rompido 101.485. Hoje nós temos máxima e mínima mais altas que a sessão anterior. E trazendo aqui o 30 minutos. Ah, professor, tem um ombro, cabeça, ombro, mas está acima da média, enfim. A inclinação é de alta. Eu não acredito que a máxima seja renovada, como eu falei de manhã, mas eu acredito que daqui a pouco, vamos dizer que durante a gravação, vai buscar 102 mil pontos. O mercado está em compasso de espera pelo arcabouço fiscal, a data vai ser definida hoje, pelo que a gente viu aí na mídia, fontes fidedignas. Então, durante a gravação pode buscar 102, 102,050 e aí no período da tarde deve buscar alguma coisa perto de 102,300. Né? Dentro daquela nossa ideia de 5 sessões verdes em sequência. Muito bem. Eu vou falar de 3 ações que divulgaram seus números conforme eu prometi mais cedo. A primeira delas é Gafisa. E, queridos, ontem eu fiz uma gravação da carteira Fly USA e tal, só que não subiu para o Telegram, eu coloquei hoje de manhã, eu fui olhar. Eu costumo ser muito atento, mas nesse caso passou. E aí, por isso que nós tivemos 2 readers hoje. Geralmente eu faço mais só para explicar por que foram com um intervalo tão curto entre si. Então vamos lá, buy no mini índice agora 101.750. Então tá valendo 300 pontos durante a gravação, 101.750, 102.050. E aí até o fechamento vai perto ali de 102.300, 102.350. Gafisa é um ativo morto, perdeu volatilidade, perdeu volume, candles extremamente discretos. Isso daqui é praticamente jogar na loteria, pessoal. Não dá para você falar que você está fazendo um trade numa situação como Gafisa. Né? No momento ela é muito parecida com a Mer. Eu nunca fujo as minhas trading ideas. A Mer tem um desenho bem parecido. E eu estou estudando aqui, estou conversando, estou vendo fundamentos para ver se vale a pena trocar a Mer por Cash 3. Provavelmente nós o faremos. Você vê que Cash 3 tem vida, né? Candles desenhados, movimentação. A Mer 13 e Gafisa não, é claro. Pode acontecer alguma coisa, o ativo disparar, mas de repente você joga na Mega Sena e ganha também. Então a Mer tá morta igual Gafisa, eu tenho essa consciência. Gafisa nós não temos em carteira, mas a Mer sim. Então provavelmente nós trocaremos a Mer 3 por Cash. Também tivemos acesso aos números de Even ou Even, né, como é o correto pronunciar-se. Enquanto eu vos falo, tomo meu Red Bull de melancia. Olha, não é um ativo de se jogar fora. Tá? Tem um pivô de baixa, né, na perda de 4,34, é um ativo que vai dançar conforme a música. Uma ação de fluxo, então é uma situação interessante para compra, está caindo forte, pode ser oportunidade. Quando a gente observa, agora eu prefiro MRV, eu prefiro JHSF, né, é uma questão de preferência. Eu acho que JHSF e MRV, que têm perfis antagônicos, inclusive dentro do setor, elas são, digamos assim, melhores opções. Então vamos... Eu vou ter que fazer uma modificação na configuração aqui da máquina, porque o TradingView, às vezes ele engasga aqui. Então, por exemplo, o IMOB, ele mostra um rompimento falso e uma correção no tempo para esticar aqui e cumprir a simetria. 714,63. Agora eu prefiro o JHSF.
Eu acho que é mais negócio, entendo que ela está absurdamente descontada, tem um gap de fuga, né? Eu entendo que MRV3, que tem um perfil mais popular, também faz esse papel, testando aqui a média e tal. Ok? Aí temos FHER3, fertilizantes Ehringer. É um ativo menos líquido, está de lado praticamente desde novembro. Não operaria. Se você me pedir uma lista de algumas ações que eu não operaria, ó, fertilizantes Ehringer, OIBR3, mais uma, ó, candles pequenos e tal. OIBR3, a Gafisa seria uma delas. Essa ação, por exemplo, aqui é complicada, ó, Show 3. Não operaria nem na compra nem na venda. Ok, então uma vez feita a introdução, vou prestigiar os nossos amigos do YouTube. Vamos lá, Alberto Salvati. Parabéns, caro professor Wagner, admiro o seu trabalho. Sou grato pelo conteúdo e conhecimento que você compartilha todos os dias. Eu fico muito feliz e emocionado com as suas palavras. Que Deus lhe conceda sabedoria e serenidade todos os dias. Um grande abraço. É isso que eu peço, viu, Alberto? Peço sempre serenidade, sabedoria, orientação, né, que eu possa ter inspiração e muita disposição para compartilhar o conhecimento aqui com vocês e ajudar cada um que entende que nós podemos fazê-lo, né, na sua caminhada, colocando a minha experiência à disposição, contribuindo com a educação financeira no Brasil. Fico muito feliz. Querido amigo João Vinícius, boa tarde, querido amigo, eu agradeço muito pelas respostas e excelentes análises, como de costume, entendi a resposta. Já sei em qual vou montar a carteira no momento. Que maravilha, que Deus siga iluminando a todos nós, você é importante para a nossa comunidade, participa diariamente, isso é uma grande honra. Eu afirmo isso em meu nome de toda a nossa equipe. João é o nome do meu primo que vai ao estádio comigo, logo menos vamos marcar aí um almoço aí, eu, João, as famílias. João é um garoto excepcional, assim como o meu filho, grande estudante, educadíssimo e companheiro de estádio. Eu não tenho ido, mas eu vou voltar. Ele e o meu primo Zé Roberto, que é pai dele, já estão aí na caminhada de volta ao estádio. Eu devo fazê-lo dentro em breve. É que agora, pessoal, o meu filho está em transição de uma faculdade para outra, começou num trabalho novo. A gente está praticamente terminando aqui os últimos detalhes no apartamento. Então o momento certo de voltar ao estádio chegará ali na frente. Alexandre Teixeira, querido amigo, seja bem-vindo. Um grande abraço. Bom dia, mestre. Você poderia fazer uma análise da Sequoia? Claro, um grande abraço a você e toda a sua família. Obrigado pela presença, por prestigiar e enobrecer o nosso trabalho, querido. A Sequoia, ela é uma das atrocidades que nós temos no mercado nesse momento. Não faz sentido um ativo com essa qualidade custar R$ 2,27. Como também, talvez, sendo bem sincero, verdadeiro, não fazia sentido ela valer 16 em março de 2022. Então, esse valor era exagerado, de R$16, e o valor de 2 também. Mas será que ela não vale 8? A grande questão é que se ela voltar para 8, você mais que triplica teu capital. Então, na minha visão, vale compra. Né? Claro, tem circunstâncias econômicas diferentes, uma série de variáveis à mesa, só que há uma ação que talvez ela não valha 16 ou 15, mas ela pode valer 7. Né? Então essa aqui é a questão. Então eu entendo que é uma situação de compra. Ok? O trader, uma coisa é você ser robozinho, né? Igual, vai usar uma televisão com base no manual. Você não vai conseguir, você vai ficar 3 dias. É a mesma coisa, analisar o influencer, o analista teórico é uma coisa. A prática do trading é outro departamento, como dizia o meu pai. Né? Estratégia, raciocínio, experiência, saber, conhecer o terreno no qual você está pisando. Eu só estou respondendo aqui, pessoal, estou agendando um trabalho numa obra
no sábado. Tudo certinho, maravilha. Alinhando aqui os horários com o condomínio e com os profissionais. Muito bem. Manacaian, olá Wagner, tudo bem? Seguimos juntos. Por aqui tudo certo, com muita saúde e disposição ao trabalho. Trabalho é uma dádiva. Concordo com a possibilidade do fundo do ano no Inbov. Você pode traçar alvo para curto prazo, 2 meses, e médio prazo no final do ano para a B3 e SA3? Posso? Bons trades a todos. Eu vou aproveitar aqui a oportunidade. Teve um querido amigo, é o Bruno Schneider Neto. Ele pediu também para estudar a B3 e SA3. Eu respondi de imediato falando para ele que a gente faz estudo diariamente, que ela faz parte dos ativos fixos. Então, o nosso querido amigo Bruno também pediu esse ativo. Então eu atendo duplamente. Manacaian, ainda sobre B3 e SA3, embora exposta a outras variáveis, você acha que pode performar bem o cenário provável de Selic em queda, assim como o setor de varejo? Manacaian, sem dúvida nenhuma, com a Selic em queda, o setor de varejo vai explodir. Vamos ver quando ela vai entrar em queda, se vai de fato entrar, aquela coisa toda. Eis a questão, correto? Agora, a B3 e SA3, ela é uma ação complexa, tem a questão de sempre aparecer uma concorrente que nunca chega, volume negociado diário, enfim. Eu não gosto do ativo, sou bem sincero, mas entenda, por exemplo, a partir do momento que a gente entende que ela está formando um fundo duplo, um alvo para 2 meses, acho que a gente pode pensar até acima dos 13,54, de repente alguma coisa perto aqui de 14,50. Ou mesmo 15,75. É possível, porque se ela começar a subir e estourar o W, ela começa a estopar os vendidos, vai chamando a atenção e é uma ação de guarda. Agora, para o final do ano, eu já gostaria de utilizar o gráfico semanal. Eu entendo que faz mais sentido, né? Seria uma posição de um position trade. Então aqui nós temos fundo, 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 ombro, cabeça, ombro invertido. Então para o final do ano, se o mercado entrar num ciclo virtuoso, eu colocaria algo entre 17,38 e esse topo a 19,22, onde começou de fato essa queda após um topo duplo. Perfeito? Luciana Senra. A Luciana, ela colocou uma afirmação aqui, um estudo diferente daquilo que eu penso, é simplesmente o oposto, só que de uma forma respeitosa, ética. Então, eu acho que vale a pena porque o antagonismo, o contraditório nos fazem refletir, reavaliar, né? E é extremamente positivo. Então, o que ela fala? Boa noite, seguimos com o mesmo pensamento entre 93 e 94K, linha retorno do canal de baixa. Tem um canal bem definido no Ibov, um forte abraço. É o Luciano, na verdade, Luciano Senra. E é isso, né? Ele tem um pensamento diferente, a gente respeita, e eu acho que tem que ser sempre válido, né? Porque ninguém é dono da verdade, não sou Deus, muito menos quem participa do canal, não acertamos sempre. O que nós somos traders, né? Com o intuito de acumular capital ao longo do tempo, sabemos dos riscos, sabemos dos desafios e assim seguimos. Ele tem uma ideia que é diferente da nossa e está tudo bem, né? Inclusive em respeito ao seu comentário e tudo mais. O que o Luciano entende? Que não houve o teste desse canal e que vai haver, e aí realmente a região de 93, 94 mil pontos. Eu já entendo que vai formar fundo antes disso. E se a gente tiver um fechamento acima de 101,630, reforça essa teoria. É uma questão de ponto de vista, de acordo com as variáveis que estão à mesa. Ok? Muito obrigado a todos que enobreceram o nosso trabalho, prestigiando a gravação. Então vamos fazer agora... Ontem eu fiz no Telegram, acabei postando hoje, né, a carteira Fly USA. O que eu não consigo fazer no YouTube, eu entrego no Telegram. Por exemplo, para não ficar muito tempo de estudo entre as carteiras, eu vou colocando um pouco lá, um pouco aqui, assim a gente vai seguindo. Então, Itaúsa é uma situação de compra, apesar de eu achar que tem situações melhores, né?
Boa pagadora de dividendos, para quem gosta. YouTube 4. Esse negócio dos dividendos eu acho uma grande falácia. É a mesma coisa de quem afirma que o mercado de opções não tem risco, que é menos arriscado que o mercado de ações. Essa história de dividendos, pessoal, o dividendo é o seguinte. A ação vale 50. Pagou R$1 de dividendo, ela abre no outro dia 49. Então é um dinheiro que entra na sua conta, só que o seu portfólio, o valor financeiro é menor. Então se eu tenho 1.000 ações, meu portfólio vai valer 49 mil. E entra 1.000 na minha conta. Existe sim uma tendência do papel recuperar essa lacuna, essa diferença, mas não é uma certeza. Então o dividendo em si, ele é vendido como algo mágico e não é. Não é. Porque você pode pegar uma ação em tendência de alta e vender pequenas porções e ter uma remuneração mensal, semestral ou anual. É algo bom, mas não é algo mágico como se vende por aí. Né? Tem poucas pessoas que têm coragem de falar isso, mas é a realidade. Então, YouTube, por exemplo, ela tem uma formação de fundo, né? Um provável fundo duplo com eixo a 2402. Aí nós temos BBDC4, o Bradesco faz parte dos nossos ativos em portfólio, Arame de fundo, mulher grávida em japonês, Arame Cross. Aí teremos BBAS3. BBAS3, esse processo é uma acumulação, uma linha de retorno respeitada, uma simetria em U, logo menos a gente vai ver esse ativo em R$40. Petro 4. Petro 4, rompendo uma região importante 23,67, por quê? O petróleo, apesar da queda de hoje, ele está prestes na iminência de romper a média de 21, acionou um pivô de alta rompendo 77,40, portanto nós temos um pullback, tanto em Londres quanto em Nova York, que está inclusive acima da média de 21. Então isso impacta o ativo de forma positiva. Apesar da queda simbólica do minério, está caindo 0,04, ele está recuperando terreno, mira aqui a região de $130, e ele impacta nos ativos ligados a metais. Né? Então a Vale é uma ação que a gente estuda diariamente, e essa faz parte do nosso portfólio. Então tem um Arame, fora da banda, dentro da banda, tem uma pinça, entre os dias 24 e 27 de março. Logo menos vai bater a média de 21, talvez sexta-feira, e rompendo nós teremos algo novo, tem gap aqui em cima, padrão do farol, quando o gap puxa o preço como um imã. Muito bem. Então vamos lá. Milho. O milho, infelizmente, ele não tem, por enquanto, sinal de fundo, fora uma ideia de exaustão, está bem depreciado. Muita gente quer um sinal para entrar no milho que está de fora. Quando eu tiver esse sinal, eu prometo compartilhar. O DI está seguindo simplesmente um movimento natural, algumas pessoas realizando o lucro, é normal na região do gap, mas não significa que ele está num processo de inflexão, por exemplo. Os títulos americanos de 10 anos tocaram a média de 21 e sentiram, né? Mas a venda para quem fez nos títulos de 10 anos ou no DI, eu acho que ela deve ter sido encerrada nos últimos dias, não tem tanto espaço mais para subir. E aí nós chegamos no mini dólar. O mini dólar, ele está no ponto-chave que separa o joio do trigo, parte baixa desse canal. Se ele for perdido, ele pode ser duplicado, trazer o preço na região de R$5. Faremos a rolagem na sexta-feira. Com base no topo duplo, tem espaço ainda para 5126, o que significaria a penetração desse canal. Um gráfico aqui, por exemplo, de 1 hora, ele mostra leves repiques, mas nada que indique, por exemplo, ela fez um pivô de baixa na perda de 5151, quer dizer, não tem um sinal de fundo consistente.
Essa que é a realidade. Então, professor, o dólar, você acha que já deu, vamos realizar lucro? Não. Dá para surfar um pouco mais essa queda, é importante que a gente faça a pontuação no dólar para ajudar a manter os ativos, aumenta a margem e tal. Então não, eu não tenho planos de zerar o dólar por enquanto, a gente vai seguindo. Ok? E aí a gente chega no mini índice. O mini índice tem um viés de alta, você falou que iam ser 3 sessões positivas de alta, hoje está praticamente lateral, mas acredito que feche verde ainda, tem boas horas ainda de pregão. Está respeitando a média de 21 nos 60 minutos. No 30 minutos, conserva aqui uma região como suporte. Ah, mas é um ombro, cabeça ombro? É, mas você tem que olhar o contexto, a história das árvores e das florestas, né? Bandas de Bollinger justapostas também. Então, talvez a gente não acerte hoje o racional do YouTube, mas eu acho que pelo menos ao 102 ele volta até o fim da sessão. Coloquemos aqui o gráfico diário para estudarmos. Então o gráfico diário ele mostra uma cunha. Sabe o que é interessante, queridos? O seguinte, temos uma simetria em V com o primeiro alvo a 104,775, máxima do dia 16 de março, e o segundo alvo, aqui máxima do dia 8 de março a 108 mil pontos. Porém, entretanto, todavia, se a parte alta da cunha for rompida, o primeiro objetivo fica em 112,255 e o segundo aqui a 115,585. Então é uma situação extremamente relevante pela qual passa o mini índice. Não acredito que o mercado toque a parte baixa do canal, diferente do Luciano, comentou lá no YouTube. A gente pensa de forma diferente, mas vai depender do arcabouço, né? Então, por exemplo, aqui no BOVA11, dá para traçar essa linha de tendência, conforme a gente fez no mini índice, é possível também. Então a linha de tendência está aí. Indubitavelmente, eu acho que inconteste que essa figura é uma cunha. Correto? Então, o BOVA11, ele tem a ideia também da simetria em V, aquela coisa toda. E deve continuar sua trajetória de recuperação. Ibovespa em dólares é a referência mais perfeita, assim, completa, de linha de retorno respeitada, padrão penetrante, primeira etapa da simetria em V cumprida está deixando a média de 21 para trás, tem espaço para 20.899 dólares, podendo esticar para 21.200 rapidamente. E o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, está entre o pivô de baixa, que seria confirmado na perda de 101.915, e um pivô de alta, 103.357. Como o movimento prévio é de baixa, eu acho provável que ele continue escorregando, mesmo que o movimento seja lento. Aí eu chego no MME, que mede fluxo para mercados emergentes, subindo 0,34, desenvolvendo a formação de fundo, médias cruzadas em modo compra. Isso é animador e a Europa é verde na veia. Médias cruzando-se em modo compra, pivô de alta sendo rompido aqui a 15.298. Aí eu chego no Eurostock 50, pivô de alta, né? Rompido, né? As bolsas estão na reta final para fechamento. 4.218, rompimento confirmado. E a mesma coisa a Bolsa de Paris rompendo o pivô. Então, bolsas na Europa, no velho mundo, para o alto e avante. Aí eu chego no Reino Unido, o Fará também, o ponto-chave 7585 e o EWZ, a ETF brasileira, negociada em Nova York. O EWZ, ele é como se fosse o BOVA11, guardadas as devidas proporções.
Uma mistura de pinça com Pierce Line Pattern e arame. Fundo anterior para trás, gap de fuga. Desculpem. Rompendo a média de 21. BZQ, inversamente proporcional, nossa bolsa vezes 2 está chegando na LTA que nós falamos já na semana passada. Ela deve ser violada, o que projeta teste de 18,97, essa região de suporte. O VIX em queda, sinal que tem muita gente disposta a tomar risco. Deve também, um gap de fuga, penetrar essa LTA e buscar 18 dólares no curtíssimo prazo. Assim como no velho mundo, as bolsas americanas estão desenvolvendo fundo, Dow Jones na iminência de estourar um pivô, o S&P prestes a fazê-lo também, está aqui marcada a cabeça do pivô, assim como o índice de tecnologia Nasdaq, que desenha aqui um mastro bandeira. Títulos americanos de 10 anos. Bateram na média aqui e sentiu, como eu falei anteriormente. Temos aqui a bolsa de Xangai de lado, absolutamente de lado, mas o movimento prévio é de alta, ela deve seguir em alta posteriormente. E nós chegaremos no índice Nikkei, aula de análise técnica, a estrela da manhã fazendo o preço agora para cima, e esse gap deve ser preenchido nos próximos dias. Muito bem. Eu chego aqui no Small 11, oportunidade, pullback no fundo anterior, desenvolvimento de fundo é o caminho mais provável, tem esse gap para puxar preço como um imã. Hoje tem correção generalizada, o IFNC também testando a média de 5 como suporte, o IMOB fazendo a mesma coisa, porém o viés, o desenho, ele é de alta. Novamente a história das árvores e da floresta, pode de repente corrigir hoje, é possível, mas o viés, né, o caminho, ele na minha humilde opinião, ele é altista e nós estamos sim formando o fundo do ano. IMAT, importante esse movimento, respeitou a região de suporte anterior, já deixa o fundo imediato para trás, sendo esse 5255 com 22. O índice de energia já está desenvolvendo um movimento de recuperação e esse recuo fechou o gap, deve respeitar a média de 21 e depois o rompimento de 74, 447, 446 sonará um pivô de alta. E tem o índice de consumo que tem o sinal de fundo, o Arami testa aqui os fundos anteriores e está na parte alta do Morobuzu de ontem, então a nossa ideia de reversão ela se mantém intacta. E talvez a gente erre hoje o racional do YouTube. Eu acho que volta até o final pelo menos para o 102, 102 e 100. Mas senão vai fechar aí praticamente de lado, né? Pelo menos uns 101,600, 101,700 daqui a pouco deve buscar, porque tem memória, comprador, exterior está em alta, enfim. Mas a grande questão é essa polêmica entre o Lira e o Pacheco e também a questão do arcabouço. Ok? Então a gente fez ontem a carteira Fly USA, vamos fazer a carteira internacional. A gente fez a desafio na segunda, a Pocket na terça. Aí eu fiz a Fly USA lá no Telegram. Então façamos. O primeiro ativo é Disney. A empresa passa por uma reestruturação muito interessante no meu entendimento e interpretação dos fatos. Ela deve continuar em alta, né, rompendo aqui essa região da bagunça e buscando algo perto de 100 dólares dentro em breve. A questão é, acima de 97,93, ela projeta 100 dólares, eu acredito que é o caminho mais provável para esse ativo. Ford faz um movimento também interessante, né? Ela trabalhou praticamente corrigindo com leve inclinação de alta e ela deixa aqui um gap, está na região da bagunça também. Ontem eu estudei a carteira Fly USA e muitos ativos, não todos, né? Mas muitos ativos com desenhos parecidos. Por exemplo, Ford tem um desenho parecido com Disney. No caso da Ford, o rompimento de 11,94 projeta
algo aqui perto de 12,31 ou mesmo 12,51. Então uma situação interessante deve ocorrer, né? Esticou, daí ela corrige no tempo, sangue novo, novos compradores, daí ela estica até os seus objetivos imediatos. McDonald's, se eu precisar vender, aí eu estava vendo o gráfico intraday, deixa eu só trazer o diário aqui para não ficar uma... Então vamos lá, né? A gente estava vendo o intraday, então recapitulando Disney, a ideia do pivô aqui 97,93, o que projeta até um pouco além dos 100, 102,70, e a Ford, quem entra agora pega o ativo numa fase embrionária, ombro, cabeção, ombro invertido, né? O rompimento de 11,94 é o ponto-chave, projeta 13, até o gap aqui 13,40, num prazo até de certa forma curto. Aí temos McDonald's, né? Eu comentei semana passada, acho que eu vou ter que vender algum ativo internacional. O mercado recuperou-se aqui no Brasil, eu consegui manter, mas se eu for fazê-lo, realmente uma das primeiras opções é McDonald's. Só que ela está deixando uma movimentação lateral, né? Isso também é bastante relevante, é notável. Podemos traçar aqui uma LTB, a qual está sendo rompida. Então o ativo ele adentra um território dominado pelos compradores, pelos touros. É o caso de Monster, né? Monster ela vem de um movimento de alta, parece acumular para romper a região da bagunça. E toda essa região, uma vez rompida, tornar-se-á suporte pelo princípio de inversão de polaridade da análise técnica. Mas é uma opção também, né? Como ela está mais parada, tal, se eu precisar vender alguma ação americana para trazer o dinheiro ao Brasil. Ok? Porque o mercado abaixo de 100 pontos eu estava pagando carta fiança, mas ele voltou rápido. Eu falei, eu acho que eu vou manter por enquanto, né? Ok, aí eu mantenho. Certo? Então, mas é uma candidata. Por quê? Porque eu acho que uma ação como Morgan Stanley, por exemplo, ela está montando fundo. Então essa já está, por exemplo, numa situação de compra, não de venda, para quem está de fora, né? Netflix também acabou de romper um pivô a 316,60, PagSeguro. Essa já é uma tranqueira na carteira, né? Não vai nem com reza brava. Mas enfim, eu acho que ela tem o potencial pelo menos para buscar 10, 12 dólares, então não seria o momento de sair. E Roblox ela é uma ação complexa, né? Minha filha joga, eu acompanho. Tem uma simetria que parece que vai trazer empresa 54, talvez aqui a gente realize lucro. Eu tracei aqui as duas retas, aos trancos e barrancos ela vai se apoiando na média de 21 e na CLTA. Ok? Então o mini índice, o racional do YouTube não vingou. Acho que volta no 102, 102 e 100 até o final. Vamos acompanhar pelo Telegram. Né? Quase todos os dias o racional vai nos alvos, o mais curto e o mais longo. Talvez hoje não, mas pelo menos ali 102 mil pontos, 102 e 100 é provável que busque. Forte abraço a todos, seguimos juntos que juntos somos mais fortes. Valeu!